Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Tu és rei nesse lugar e declaramos: Espírito Santo, continua tendo liberdade para fluir nesse ambiente. Ministra os nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Os irmãos que nos visitam, aqueles que talvez não saibam, o Senhor nos deu uma direção no início do ano, e durante todo o mês de janeiro nós estamos ministrando sobre princípios para uma vida com abundância. Como nós lemos aqui, Jesus Cristo disse que o ladrão, que representa Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, ou vida plenamente. Tem uma música que nós cantávamos na época da igreja ainda, quando eu era na igreja católica, e a música falava sobre: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem lembrou dessa música? Amém? Aleluia. Então Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida plena. Mas existem princípios a serem seguidos para que nós possamos ter essa vida com abundância. Não é escolher viver uma vida de qualquer maneira, não vai nos garantir essa vida com abundância. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui no começo do ano é que essa vida plena, essa vida com abundância, ela é somente possível de ser desfrutada através de Jesus Cristo, porque foi Ele que disse e foi Ele que veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, o primeiro ponto de todos é esse: a vida com abundância, ela depende do reconhecimento de que sem Jesus nós não podemos coisa alguma. Foi Ele que disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem Ele, eu tenho esse versículo, João 15, 5, na capa da minha Bíblia. Sempre que eu abro a minha Bíblia, tem aqui uma foto de uma uva, e tem um texto aqui, na verdade, um cacho de uva, e tem um texto aqui de João 15, 5. É o meu versículo preferido. Foi o versículo que Deus nos deu quando a gente veio para Nova Trento. Quando eu e minha esposa viemos para cá, em 2004, o Senhor nos deu esse texto de João 15, 5. Na verdade, foi em 2006, quando nós inauguramos a igreja aqui no centro, do lado da Capela Santa Ágata, que o Senhor nos deu esse texto para que a gente não esquecesse que sem Ele nós não conseguiríamos fazer nada, e que através da oração e da dependência do Senhor nós conseguiríamos fazer alguma coisa nessa cidade. Amém? Então, irmãos, ao longo do mês de janeiro, eu havia anunciado aqui no culto que Deus havia me dado 12 princípios para serem compartilhados. Mas, você não sabe, eu vou anunciar aqui em primeira mão, o Senhor já me deu 22. E eu sei por que Deus me deu 22. Porque há 16 anos atrás, numa madrugada, onde eu atravessei a noite buscando a Deus, o Senhor me deu uma palavra sobre batismo com o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. A mesma palavra que eu tenho pregado nas igrejas onde eu tenho sido convidado para pregar. Essa semana eu preguei em 2 ministérios diferentes, um em São João Batista e outro em Nova Trento. E Deus tem me dado a orientação de pregar essa palavra. E aquela palavra sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre 22 maneiras ou características que nós devemos buscar para ser cheio do Espírito Santo, foi uma palavra que Deus me deu numa madrugada que representou para a minha vida um tempo de primeiro amor incomum. Isso aconteceu depois do meu encontro face a face com Deus. E agora o Senhor vem me dar 22 princípios para ter uma vida com abundância, uma vida próspera, porque Deus está marcando também na minha vida um segundo tempo de primeiro amor. E esse segundo tempo equivale a dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia!
Então, eu acredito que vai parar nesses 22 princípios. Que não vai ter o 23º. Mas se tiver, mas a princípio não. Apesar que, com certeza, na Bíblia, se a gente começar a pesquisar, é infinito. Mas esses 22 princípios, eu acredito que todos esses 22 foram direcionados pelo Espírito Santo. Então, há um propósito de Deus. E quem quiser saber os primeiros 5 princípios, você entra lá no YouTube, Christian Zunino no YouTube, procura lá, as pregações são gravadas, o culto de hoje está sendo filmado também, e depois vai ser disponibilizado no YouTube. E aí você vai descobrir quais são os primeiros 5 princípios dessa série de 22 princípios para que possamos ter uma vida com abundância. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos começar a falar agora sobre o 6º princípio. Amém? O 6º princípio, se você puder abrir a sua Bíblia em Provérbios 22, versículo 1. Note que a gente tem usado muito o livro de Provérbios. Por que temos usado muito o livro de Provérbios e vamos continuar usando muito o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é considerado, assim como Eclesiastes, ele é considerado um livro de sabedoria. Então o livro de Provérbios ele é riquíssimo em passagens de sabedoria. Mas nós poderíamos, só com o livro de Provérbios, encontrar no mínimo aí uns 200 princípios, no mínimo, chutando baixo, 200 princípios para quem quer ser bem sucedido, para quem quer se dar bem na vida. Mas é evidente que nós não temos como ficar aqui, teríamos que ter um ano inteiro, né? Não é a direção do Senhor para isso. Precisamos, assim que o Espírito Santo vai nos dando direção, precisamos entrar em outras áreas que precisam também ser ensinadas na igreja. Mas, em obediência a Deus, estamos aqui aprendendo esses princípios. E o 6º princípio, Provérbios 22, versículo 1. Provérbios 22, versículo 1. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vou repetir: mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu quero dizer para você que o 6º princípio para quem deseja ter uma vida com abundância é: vise ter um bom nome. Diga para a pessoa que está do seu lado: procura ter um bom nome. Amém? A palavra de Deus diz que um bom nome vale mais do que as riquezas, e do que ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O 6º princípio fala de zelar pela sua credibilidade. Alguém que deseja ter uma vida com abundância, alguém que deseja prosperar nessa terra, precisa zelar pelo seu nome. Por que esse princípio ele é o 6º princípio? Por que ele é importante? E por que ele faz parte dessa série que o Senhor nos confiou? Muito simples, porque estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm perdido o respeito e o zelo pelo seu nome, pela sua credibilidade. Houve um tempo na história da humanidade que zelar por um bom nome era algo valioso, era algo precioso. As pessoas procuravam zelar pelo nome da sua família. Olha, minha família é a família Zunino, a minha família é a família Kishler, a minha família é a família Gaia. Então essa família é uma família honrada na cidade A, B, Y, Z. E nós, como família, precisamos zelar pelo nosso nome, porque até então a nossa família ela é bem quista na cidade. Então, os próprios familiares, muitas dessas famílias têm o hábito de se reunirem e eles zelam por esse nome. Zelam porque ter um bom nome é sinônimo de credibilidade. E credibilidade é a bola da vez. Uma pessoa que tem crédito, ela consegue entrar em qualquer lugar e sair sendo bem aceita. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que perdeu o crédito, ela vai encontrar dificuldades. Ela vai encontrar dificuldades para negociar, ela vai encontrar dificuldades para abrir uma conta no banco, ela vai encontrar dificuldades para abrir um crediário, porque ela perdeu o crédito.
Mas o pior é que nós estamos vivendo um tempo em que para muitas pessoas isso não faz mais sentido. Para muitas pessoas nos dias de hoje, não tem problema se o meu nome parar no SPC, no Serasa, no SCI, não importa. Não importa, porque daqui a 5 anos eu vou lá, caduca e eu limpo o meu nome. Esse é o entendimento de muitos nos dias de hoje. Eu sou empresário, tenho uma empresa, e quando uma pessoa não paga um boleto, o nome vai parar no cartório, e aquele nome fica com uma restrição. No passado, a pessoa desesperadamente ela arranjava dinheiro de onde ela não tinha e ia pagar aquele boleto para poder limpar o nome dela. Nos dias de hoje, a mentalidade de muitos é o seguinte: eu vou deixar caducar, daqui a 5 anos eu limpo meu nome. Só que isso é uma vergonha para o Evangelho, principalmente se existe algum cristão que tem essa mentalidade, porque aos olhos de Deus, essa pessoa perdeu a credibilidade. E uma pessoa sem crédito certamente vai encontrar dificuldades. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Existem 2 tipos de pessoas que tiveram o seu nome manchado. Existe o ser humano que, por causa de falha de caráter, ele tem o seu nome sujo, e ele não está nem aí porque o seu nome está sujo, ele não zela pelo seu nome e nem pela sua família. Mas existem aqueles que, por uma infelicidade, por uma traição, por um negócio mal feito, por um momento de enfermidade, de doença, que a pessoa não pôde trabalhar, ou porque recebeu um calote. Eu conheço pessoas aqui que tiveram sócios, que o sócio aprontou contra ela. Então, muitas pessoas tiveram seus nomes sujos e ficaram com o nome sujo, assim como Jesus. Jesus teve o seu nome sujo. Quando Jesus morreu, Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Jesus uma placa escrita em grego, latim e hebraico, as 3 principais línguas da época. Foi colocada uma placa ao mando de Pôncio Pilatos. Estava escrito lá: Jesus, Rei dos Judeus. Que em latim não vou citar em latim agora porque eu não escrevi, mas a abreviatura em latim é a palavra INRI, e a abreviatura em hebraico, o acróstico hebraico é JHVH, que é o mesmo nome de Deus. Eu aprendi estudando hoje à tarde que o judeu ele falava muito por acróstico. Deus é um Deus que ele fala através de sinais, e a Bíblia é um livro de acrósticos. O livro de Esther é um livro cheio de códigos, e Deus ele fala por códigos. E sem o povo saber, quando Pôncio Pilatos mandou escrever em hebraico Jesus, Messias, Rei dos Judeus, em hebraico, as primeiras letras em hebraico dessa pronúncia em português eram a abreviatura de J, de Y, W, YHWH, que é a abreviatura, que é o símbolo do nome de Deus, que em português é Eu Sou. Então, imagina a revolta do povo de judeu ver o próprio nome de Deus associado a Jesus na cruz do Calvário. Eles queriam matar Pôncio Pilatos, mas eles não podiam fazer nada porque Pôncio Pilatos era o governador romano. Mas o que eu quero dizer é que o nome de Jesus também foi humilhado. O nome de Jesus ficou sujo. E porque o nome de Jesus ficou sujo, porque o nome de Jesus foi manchado, Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então, existem aquelas pessoas que por uma infelicidade o nome dela foi manchado, ela perdeu a sua reputação. Mas se você perdeu a reputação diante do homem e continua com crédito diante de Deus, isso é o que vale. Muitos perderam a reputação, mas não perderam o crédito. Preste atenção. Agora nós precisamos analisar se perdemos a reputação ou se perdemos o crédito. A reputação não importa, o que importa é o crédito. Não importa o que fala o homem, importa o que fala Deus. Se você perdeu o seu nome por causa de uma infelicidade, Deus está vendo, e no tempo certo Ele vai te dar força, você vai limpar o teu nome e você vai dar a volta por cima. Não deixa o diabo te acusar, não deixa o diabo te entristecer, não deixa o diabo botar o dedo na tua cara, porque
porque Deus conhece o teu coração. Se você ficou com o teu nome sujo por uma infelicidade, Deus está vendo. Deus é Pai, Deus é juiz, e no tempo certo Ele vai te erguer, Ele vai te levantar, assim como Ele levantou Jesus Cristo. Amém? Sétimo princípio, Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém? Provérbios 15, versículo de número 22. Na versão Almeida Revista e Corrigida diz: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. O sétimo princípio é: tenha um mentor, tenha um líder, tenha um guia. Lembrando que muitos desses princípios, irmãos, que eu estou falando aqui, são princípios seguidos pelo povo judeu, e por isso é um dos povos considerado um dos povos mais prósperos da terra. O judeu entende que todos precisam de um líder, precisam de um mentor, precisam de um pastor, precisam de um guia. Por quê? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe bom êxito. Quando você se aconselha com alguém que é mais experiente que você, hoje nós estamos vendo aqui algumas pessoas já com cabelo branco, e o cabelo branco, ele dá autoridade, é sinônimo de autoridade, é sinônimo de experiência. Então não vem dizer, irmãos, que uma criança de 10, de 15, de 20 anos vai ter mais experiência que uma de 60 ou de 70, porque não tem. Aquela pessoa viveu 3 vezes mais. Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos jovens e adolescentes querem dar ordem para os pais, quer dizer: pai, é assim que se faz. Nós precisamos ter humildade de aprender com os mais velhos. O conselheiro, irmão, presta atenção, o conselheiro, ele não é uma pessoa qualquer. O líder, o mentor, ele precisa ser alguém que tenha experiência e capacitação numa determinada área. Na área espiritual, um mentor equivale a um pastor, equivale a um padre. Na área financeira, poderíamos estar falando aqui de um especialista em finanças. Na área de contabilidade, um contador. Na área de cuidado com os dentes, o dentista. Na medicina, o médico. São especialistas. Então, se eu estou com um problema na saúde, eu vou procurar quem? Primeiro o médico dos médicos, Jesus, né, de Nazaré. Mas depois, a segunda opção, o médico, né? Hoje em dia tem gente que corre para a farmácia, está passando por cima da autoridade do médico. Então procura-se sempre um especialista. Nós nunca, quando você precisar de um conselho em uma determinada área, procure associar quem que é especialista, quem que é ancião, quem que é sabedor daquela área que você precisa de um conselho. É essa pessoa que você vai se aconselhar. Não vai se aconselhar com a tua manicure. Você está com um problema no casamento, teu casamento está indo por água abaixo, aí você vai desabafar com a manicure ou com a tua cabeleireira, achando que é nada contra, que tem irmã que é cabeleireira, que é de Deus, né? Que é serva de Deus. Aí você pode se aconselhar, né? Tem cabeleireira aqui presente. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Se a tua cabeleireira, a tua manicure é uma pessoa temente a Deus, ela conhece a palavra de Deus, então glória a Deus, vamos juntar o útil ao agradável. Você desabafa com a tua manicure, se aconselha com ela, ela vai estar preparada para te instruir. Agora, se ela for uma pessoa que não é conhecedora da palavra, não é temente a Deus, não segue os princípios de Deus, a pessoa correta para se aconselhar sobre o casamento não é ela. Você tem que procurar uma pastora, um pastor, um líder espiritual, um padre. Minha mãe contou esses dias que no momento mais difícil da vida dela, quando ela sofreu um problema no casamento com meu pai, ela foi se aconselhar com o padre na época, o padre Luiz Bertotti, e foi ele que deu um conselho muito importante, e graças àquele conselho, meus pais completaram agora 46 anos de casados. Então, firmes. Então, autoridade espiritual.
Então nós temos que procurar as pessoas certas, né? Não procurar as pessoas erradas. Então procure ter um conselheiro, procure andar, não tome decisões sozinho, não faça as coisas sozinho. Isso vai ser um outro princípio que a gente vai ver lá na frente. Mas procure um conselheiro, procure ter um líder. Amém? Oitavo princípio, Provérbios 13, versículo 18. Provérbios 13, versículo 18. Esses cultos, irmãos, você pode estar associando a um culto de ensino, mas foi exatamente isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio ensinar a palavra de Deus, e é ela que vai nos manter firmes nos dias difíceis. Amém? Provérbios 13, versículo de número 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O oitavo princípio é, diga para a pessoa que está do seu lado para ela ir gravando. O oitavo princípio é: aceite ser confrontado. Diga para a pessoa que está do seu lado: aceita o puxão de orelha, aceita ser confrontado. A Bíblia diz que o que guarda a repreensão será honrado, e pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Irmãos, que bênção que é a correção, o puxão de orelha para quem é sábio e para quem é humilde. Porque a repreensão vai nos levar a uma vida com abundância. A repreensão vai nos levar a um crescimento, a um amadurecimento e a uma prosperidade. A maioria das vezes, irmãos, que nós somos impedidos de prosperar, de continuar esse caminho rumo a uma vida com abundância, é porque, infelizmente, nós não temos humildade suficiente para aceitar o puxão de orelha dos mais velhos, o puxão de orelha da esposa, o puxão de orelha do marido, o puxão de orelha do papai, o puxão de orelha da mamãe, o puxão de orelha do professor. A repreensão, ela nos leva a crescer. Muitos aqui devem saber que a palavra não é a palavra mais importante e utilizada em pedagogia. Você quer fazer uma pessoa crescer? Diz não para ela. Você quer ver a pessoa ir para o buraco e se afundar? Vai dizendo sim. Tudo que ela pede diz sim, sim, sim. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Deixa o Levi ali, vamos prestar atenção aqui, amém, irmão? Levi está feliz, está fantasiado de super-homem. Ele é o super-homem. Levi, aquele que une. Ele vai lutar para unir as pessoas, né? Aleluia, é um verdadeiro super-herói. E Marcos é guerreiro, né? Ele vai guerrear e lutar pela unidade, pela união do corpo de Cristo. Por isso que ele está fantasiado de Superman. É o Super Levi. Então, irmãos, glórias a Deus quando o Espírito Santo me deu direção de colocar esse princípio na mensagem, porque eu confesso que durante um bom tempo, principalmente na minha casa, eu já estava tendo dificuldade de aceitar os confrontos da própria esposa, porque a pessoa que Deus mais vai usar para te confrontar é o teu marido, a tua esposa, é teu pai, a tua filha, é aquele que está perto de você. E a gente precisa aprender a aceitar confrontos. Ninguém cresce se não for confrontado. É fácil, daqui a pouco a irmã Zilda é especialista em confronto, né? Ela é do estilo, né? Mas já pensou, termina o culto, a irmã Zilda me procura, pastor Christian, posso fazer uma observação em alguma coisa que eu ouvi na sua pregação? E aí o pastor Christian já baixa a cabeça, já faz aquela cara de mal, aquela cara assim de raiva, né? Irmão, se eu fizer isso, acabou-se. Pobreza, está escrito aqui? Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. A pessoa que rejeita o puxão de orelha, a correção, a observação, ela vai ficar pobre, é o que está dizendo a Bíblia. Fala aí, pastor Jair. Aqui na minha versão diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha.
Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. É a versão NVI? Então, irmãos, resumidamente, quem não aceita ser corrigido por ninguém, quem não aceita ser um puxão de orelha, quem não aceita ser alertado por alguém, vai ficar pobre. E quem aceita, vai ficar rico. É o antônimo, amém? Vai prosperar, vai ter uma vida com abundância. Então que Deus nos dê humildade para aceitar os puxões de orelha, os correção, porque ninguém aqui sabe tudo, irmão. Se tiver alguém aqui que sabe tudo, levanta a mão. Ninguém sabe. Sempre vai ter alguém que vai saber algo mais de uma área que eu não sei, e sempre vai ter alguém que vai ter a capacidade de perceber algum defeito, alguma falha ou alguma área na minha vida que eu preciso crescer. E se eu quero crescer, eu vou ter que ter humildade de aceitar aquela correção, aquela exortação, aquele confronto, porque é assim que a gente cresce. Amém? Fechou aí? Nono princípio, Provérbios 11, versículo 24. Glórias a Deus, estamos só em Provérbios, não precisa mexer muito na Bíblia, né? Provérbios 11, 24. Diz assim a Bíblia Sagrada: um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Amém? O nono princípio para quem deseja ter uma vida com abundância é: seja generoso. Vamos repetir comigo? Seja generoso. Então, se eu quero ser próspero, se eu quero ter uma vida com abundância, eu preciso me tornar uma pessoa generosa. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e aquele que retém, aquele que não dá liberalmente, ser-lhe-á pura perda, ou, em outra tradução, empobrece. Ou seja, se você tem para distribuir, para abençoar alguém, para repartir com alguém, e você retém, a Bíblia diz que você vai empobrecer. Mas se você tem como compartilhar algo com alguém, como você tem como abençoar alguém, e você faz assim dessa maneira, então você vai prosperar. A Bíblia diz em Atos 2,45, a Bíblia fala sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham mais posses, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam com aqueles que tinham necessidades. E não havia falta entre eles, não havia ninguém entre eles que tinha algum tipo de necessidade, porque eles eram uma só família. Eles conheciam as necessidades uns dos outros e eles se ajudavam uns aos outros. Amém, irmãos? Eu achei tremendo um texto da palavra de Deus que eu recebi de um pastor, Isaías. Você não precisa abrir, é Isaías 58, do versículo 8 em diante, se você quiser ler, mas eu vou ler aqui numa versão bíblica, que é uma versão bíblica que eu nunca tinha lido ainda. Eu recebi esse texto de um pastor chamado Daniel Alfa, que compartilhou comigo, e na tradução A Mensagem, o texto de Isaías 58, versículo 8 a 12, diz assim, na versão bíblica A Mensagem: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem as fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada à luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena. Aleluia! Até no lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo, reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida.
Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Amém, irmãos? Eu achei tremendo esse texto, Isaías 58, nessa versão bíblica, a mensagem, porque ele fala que se formos generosos, o Senhor vai nos dar vida plena, ou seja, vida com abundância. Se eu quero ter uma vida com abundância, eu preciso me tornar uma pessoa generosa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia, né? Que não aconteça com a gente. Tem uma passagem bíblica que fala de uma pessoa que tinha a mão ressequida, né? Então, tem pessoas que nasceram, principalmente de descendência italiana, né? Que nasceram com esse problema, a mão ressequida, a mão está encolhida. Então essas pessoas perante a Bíblia não vão prosperar. E eu diria que essa cidade, ela está debaixo de maldição justamente por causa desse princípio. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Como eu sou amante do dinheiro, eu quero guardar, eu quero reter. Não importa se eu tenho um vizinho passando fome, não importa se uma pessoa veio morar agora na cidade de Nova Trento e aquela pessoa está passando necessidade. O problema é dela, não tem nada a ver com isso. Porque eu sou amante do dinheiro, eu retenho, mão ressequida. Essas pessoas, perante a Bíblia, vão empobrecer, não vão prosperar. E às vezes nós vemos uma cidade que não cresceu, uma cidade que não prosperou, uma cidade com mais de 150 anos, que não progrediu, ao passo que outras cidades muito mais jovens prosperaram. Por quê? Por causa dessa maldição. Só existe um outro homem na Bíblia que Deus chama de Senhor, que é Mamon. O dinheiro é considerado o Senhor na Bíblia. Ele é o maior adversário de Deus. O maior adversário de Deus, eu deveria dizer que o maior adversário de Deus não é o diabo, porque o diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário. O maior adversário de Deus se chama dinheiro, se chama riquezas, porque as riquezas nos separam de Deus. A palavra de Deus diz que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o meu coração estiver nas riquezas, então meu coração não está em Deus. E a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A minha glória eu não dividirei com ninguém, diz o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém, não divide a glória dele com as riquezas, nem com ninguém. Ele não aceita que ninguém seja o número um, que não seja ele. E muitas pessoas dizem que não são idólatras, dizem que não adoram ídolos, mas elas têm um ídolo chamado dinheiro, elas têm um ídolo chamado Mamon. E esse é o pior de todos os ídolos, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos se desviam da fé. Que nós possamos pisar na cabeça desse demônio chamado avareza, porque a Bíblia diz que a avareza é considerado pecado de idolatria, e idolatria atrai a ira de Deus, em Deuteronômio. A idolatria atrai a ira de Deus. Por isso nós precisamos orar muito por essa cidade, porque Deus é um Deus de justiça, e Ele pode fazer justiça sobre essa cidade. Que nós possamos nos colocar na brecha como intercessores e clamar por misericórdia. Amém? 10º princípio, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3. Malaquias, para quem não sabe, é o último texto, é o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Agora eu já sei, porque tanta guerra espiritual no momento do louvor aqui. Vocês não sabem que batalha que nós passamos aqui no louvor hoje. O pastor não conseguia mais lembrar das notas musicais. Foi uma guerra. Mas eu sei por quê. Porque o principado dessa cidade vai cair em nome de Jesus. Amém?
Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim: Malaquias capítulo 3, versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O 10º princípio, para quem deseja ter uma vida com abundância, é: seja um dizimista fiel. Amém? Se eu quero ter uma vida com abundância, se eu quero que o Senhor abra a janela dos céus e derrame as suas bênçãos sobre a minha vida, se eu quero que o Senhor repreenda o devorador da minha família, da minha casa, eu preciso ser dizimista fiel. O que é dar para Deus o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor me deu, a 10ª parte dos meus ganhos. Na época do Antigo Testamento, as pessoas viviam da lavoura. Então, o que elas recebiam do plantio de frutas, verduras, uma 10ª parte daquilo que eles colhiam era entregue no templo para os sacerdotes. Os sacerdotes administravam aquela 10ª parte, e aquela 10ª parte também dos animais, ela era distribuída entre os levitas. Os levitas e os sacerdotes eram um povo que era responsável por administrar, por cuidar da casa de Deus, dos utensílios sagrados do tabernáculo de Moisés. Nos dias de hoje, irmãos, nós temos os padres, os pastores, os presbíteros. Essas pessoas deveriam ser sustentadas com os dízimos. Aqui no Ministério Vinde as Águas, temporariamente, o que entra não é utilizado para pagar salário ou abençoar os pastores, porque os pastores desse ministério, por decisão, nós tomamos a decisão de fazer a obra voluntária. Então aqui, pastor Cristian e a pastora Patrícia não recebem salário e nem ajuda da igreja, porque é uma decisão nossa, não é bíblica, é uma decisão nossa. Mas perante a Bíblia, o dinheiro dos dízimos é para sustentar aqueles que administram o sacerdócio, os levitas e os sacerdotes. Mas nós temos outros pastores aqui, amém? E em nome de Jesus, em breve, eles vão receber algo pelo seu trabalho, porque é da vontade de Deus que assim aconteça, amém? Eu queria lembrar aos irmãos que muitos não sabem que é muito comum a gente escutar que o dízimo é um assunto do Antigo Testamento e é um assunto da lei. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 14 e você vai ver que o dízimo ele vem antes da lei. Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o 20. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14, versículo 18 ao 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Eu havia falado aqui, irmãos, presta atenção, eu havia falado aqui numa outra oportunidade, que a primeira passagem na Bíblia que fala sobre o dízimo é quando Jacó, ele travou uma madrugada, uma noite com um anjo, com Deus, e ele disse, na verdade ele dormiu numa pedra, e ali ele fez um voto com Deus, que se Deus fosse com ele durante aquela viagem, ele daria a Deus o dízimo de tudo que ele conquistasse. Mas, na verdade, essa passagem bíblica é a segunda vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia. Ou seja, Jacó estava seguindo o exemplo do seu avô, Abraão. Ele aprendeu com o avô. E nós vimos que Abraão, aqui, a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo, a Bíblia diz que havia acontecido uma guerra entre reis,
E naquela guerra, Ló, que era sobrinho de Abraão, ele foi sequestrado. Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló foi sequestrado. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado, que havia acontecido uma guerra e que todo o povo de Sodoma tinha sido levado cativo pelo rei, diz a Bíblia que Abraão, ele pegou 318 dos seus servos, dos seus discípulos, daquele que ele mentoreava, daquele que ele instruía. Ele pegou 318 desses homens que estavam preparados, ele muniu ele de armas, e esses 318 homens foram para a guerra em busca dos despojos, em busca da restituição do que havia sido roubado. E a Bíblia diz que aqueles 318 homens foram e conseguiram vencer aqueles reis, e trouxeram de volta todos os despojos, e trouxeram de volta Ló, que era sobrinho de Abraão. E quando Abraão e seus 318 homens, eles vêm daquela vitória, Abraão tem um encontro com uma figura de Jesus Cristo, que é o sacerdote Melquisedeque, que vinha trazendo o pão e o vinho, a primeira ceia da história da humanidade, a primeira santa ceia. E naquele encontro de Abraão com Melquisedeque, a Bíblia diz que o sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão, porque ele sabia que Deus era com Abraão. Como que Abraão, com 318 homens, ia vencer aquela guerra contra 5 reis, se não me falha a memória? Somente se Deus estivesse com ele. E Melquisedeque reconheceu que Deus era com Abraão, porque Deus havia entregado todos os inimigos nas mãos de Abraão. E naquele momento Abraão, eu imagino que ele se prostra diante do representante de Deus e entrega a ele um dízimo, a 10ª parte de todos os despojos da guerra. Não havia lei, não havia nenhum ensino bíblico sobre os dízimos. Abraão, porque tinha um coração generoso, porque era uma pessoa desapegada das coisas materiais, ele simplesmente entregou ao representante de Deus uma 10ª parte de tudo que ele tinha conquistado naquela guerra. E aí surgiu na Bíblia a palavra dízimo. Depois, na frente, mais à frente, quando Deus entrega as leis para Moisés, Deus institui o dízimo como lei. Porque quando Deus ordenou que fizessem cultos a ele no deserto, quando o povo de Deus foi liberto das mãos de Faraó, Deus instruiu então. Você lê isso lá em Levíticos, você vai ver a lei do dízimo, quando Deus instrui que uma 10ª parte deveria ser destinada para o sustento dos sacerdotes e dos levitas, porque eles não tinham herança. Os sacerdotes e os levitas não trabalhavam, o trabalho deles era o trabalho do Senhor, eles viviam para o Senhor, e por isso eles eram dignos de comer daquilo que vinha, uma 10ª parte daquilo que era entregue no templo do Senhor. Amém? Eu não pretendo, irmãos, esgotar esse assunto aqui hoje à noite, porque esse assunto sobre o dízimo nós poderíamos pegar uma noite inteirinha ou uma semana só para pregar sobre isso. Não é o intuito. Mas para encerrar esse assunto, eu gosto muito. Nós vamos parar por aqui hoje no princípio 10 e semana que vem a gente continua no princípio 11. Mas para encerrar esse assunto, eu gostaria de citar o Salmo de número 24, versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou repetir: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para quem acha que entregar 10% do teu salário para Deus é muito, eu quero lembrar, você que me assiste também, que tudo pertence ao Senhor. 100% de tudo que temos, 100% de tudo pertence a Deus. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, tudo pertence a Deus. Deus é o dono do mundo, Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono desse prédio, Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da tua vida. Ele é dono do universo, Ele é rei sobre o universo.
Ele é rei pela criação e ele é rei pela redenção. Pela criação, Deus é dono do universo, porque Ele criou todas as coisas. E pela redenção, Jesus Cristo é rei do universo, porque com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. E se Ele nos comprou, quando você compra uma coisa, quem passa a ser o proprietário daquilo que foi adquirido? Jefferson, aquele que pagou pela sua aquisição. Se você vai numa loja, numa garagem de automóvel, adquirir um carro, eu quero comprar esse carro, quanto é que custa? 50 mil reais. Está aqui o dinheiro, 50 mil reais. Você passa o dinheiro para cá, para lá, carro para cá. A partir do momento que você comprou aquele automóvel, você recebe um documento que aquele carro agora tem um novo dono, que é você, aquele que comprou o automóvel, correto? Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, com o seu sangue, a Bíblia Sagrada diz que Ele nos comprou para Deus. Quando Jesus nos comprou com o seu sangue, agora, quem é o nosso dono? Para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, para quem aceita que Ele é o nosso Salvador. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você aceita Ele como teu Salvador, Ele é teu dono, Ele é teu Rei e teu Senhor. Porque Ele te comprou, não com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis, mas com o seu precioso sangue. Se Ele é meu dono, 100% do que eu tenho pertence a Ele. Mas Ele é tão bom, que Ele permite que a gente administre os 90%, para aquilo que a gente quiser fazer com os 90%, e apenas devolva, entregue para Ele 10%. Para que Ele possa abrir a janela do céu sobre a tua casa e te abençoar. Para que Ele repreenda o devorador na tua casa. Deus é tão bom que ainda Ele transforma tudo em bênçãos. Irmãos, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar com o 11º princípio, para que a gente possa ter uma vida com abundância. E antes de encerrar essa mensagem, eu só queria deixar uma palavra que vai ficar registrada. É muito importante isso. Eu estava ouvindo a filmagem e nós terminamos o 6º princípio, que foi sobre ser excelente, falando sobre a questão do álcool. E quando eu falei sobre o álcool, eu citei aquela passagem bíblica que Jesus transformou a água em vinho. E eu falei, e ficou registrado, né, que se Jesus fosse religioso, Ele não teria transformado a água em vinho. Mas alguém pode ouvir essa mensagem e pode pensar que o pastor Cristo então está estimulando as pessoas a beber vinho. Então, para que fique claro, para que fique registrado, a Bíblia Sagrada ensina que beber vinho não é pecado, mas a bebedice é pecado. A Bíblia Sagrada ensina que o excesso de álcool ou o excesso de vinho é considerado pecado pela palavra de Deus. Amém? Mas o beber vinho, tomar com moderação perante a palavra de Deus, não é. Jesus tomou, e nós vimos muitas outras passagens que falam sobre isso. Só que, para quem tem tendência ao álcool, as pessoas que já tiveram envolvimento com álcool no passado, pessoas que tiveram dependência química, problemas com o álcool, aí a nossa recomendação como pastor é: zere, elimine, cancele, aborte o álcool da tua vida. Ah, pastor, mas não é pecado tomar vinho. Não é pecado, mas para quem tem problema, para quem não consegue se controlar, então o meu conselho como pastor, nem coloca na boca, se afasta, elimina, cancela totalmente da tua vida. Amém?